Olá, queridos! Vamos a mais uma história da série Reencontro Infantil, dessa vez uma adaptação de Lúcia Tulchinski do livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Esse livro é uma verdadeira aventura. Vamos acompanhar? O Pergaminho Misterioso. Naquele domingo, 24 de maio de 1863, o professor Otto Lindenbrock chegou mais cedo em sua casa, na cidade alemã de Hamburgo. Entrou apressado, subiu para o escritório e logo me chamou. Axel, venha cá! Eu trabalhava como seu assistente, além de ser seu sobrinho órfão, e sabia que se tratava de uma ordem e não de um convite. Otto Lindenbrock, professor de mineralogia, respeitado por autoridades e cientistas, era capaz de classificar qualquer espécie mineral entre as 600 conhecidas e não gostava de ser contrariado. Ao entrar em seu escritório, encontrei-o mergulhado na poltrona de veludo, admirando um livro. Era um homem alto, magro, de cabelos louros e óculos sobre o nariz. Um tipo excêntrico, sem dúvida. Que livro! Que livro! Gritava. Parecia apenas um daqueles exemplares velhos que lotavam as estantes, mas fingi interesse para não irritá-lo. Pode-se saber que maravilha é essa que tem em suas mãos? Trata-se de um livro escrito por Snorri Sturluson, o famoso autor irlandês do século XVII. As letras impressas são bonitas? Perguntei. Letras impressas? É um manuscrito único, seu ignorante, inteiramente escrito à mão. E antes que você me pergunte, as runas, esses símbolos curiosos, eram letras usadas antigamente na Islândia. São letras sagradas, pois, segundo a tradição, foram inventadas pelo próprio deus Odin. Enquanto o professor falava, empolgado, um papel velho escorregou do livro e caiu no chão. O que é isso? Surpreendeu-se. Era um pergaminho antigo. Observando o documento com interesse, o professor comentou. Está escrito em islandês antigo. Quem será que o escreveu? O que pode significar? Sem dúvida, as inscrições eram bem esquisitas. Seu significado era um mistério. Reproduzo-as aqui, pois elas nos levaram a empreender a mais fantástica expedição do século XIX. A sopa está servida, anunciou Marta, a criada. Ao inferno a sopa, quem a fez e aqueles que a tomarão, gritou Otto Lindenbrock. Desci para almoçar, enquanto meu tio devorava o estranho papel com os olhos, recusando uma refeição pela primeira vez em seus 50 anos de vida. Enigma desvendado. Mal pude terminar a sobremesa, pois o professor exigiu novamente a minha presença no escritório. Ajude-me, Axel! Vamos substituir cada um dos símbolos únicos do pergaminho por uma letra do nosso alfabeto. Deve haver um segredo escondido aqui e precisamos descobri-lo. Foi o que fizemos, porém surgiram apenas palavras sem sentido no papel. Trata-se de um criptograma, uma mensagem cujo sentido está oculto em letras embaralhadas. Precisamos desvendar a chave do enigma para saber o seu significado. O professor pegou o livro e o pergaminho e comparou-os. As letras são diferentes. Há detalhes indicando que o pergaminho foi escrito cerca de 200 anos após o livro. Um dos donos do livro deve ser o autor dessa mensagem misteriosa. Talvez ele tenha escrito seu nome em algum lugar. Com uma poderosa lente de aumento, meu tio examinou cuidadosamente as páginas do livro. Em uma delas, achou uma pequena mancha. Observando melhor, encontrou o que procurava. Arne Saknussemm é o nome de um importante alquimista do século XVI. Os alquimistas eram cientistas daquela época e fizeram grandes descobertas. Ele deve ter escondido alguma invenção surpreendente no pergaminho. Mas por que um cientista esconderia uma descoberta maravilhosa? Indaguei. Ora, isso eu não sei, mas não vou comer nem dormir até descobrir o segredo. E você também não, Axel. O professor Lindenbrock logo concluiu que o texto só poderia ter sido escrito em latim,
que era o idioma utilizado pelos sábios do século XVI, mas as letras estavam embaralhadas. A chave para entender a mensagem continuava fora de nosso alcance, distante como a doce Grauben. A jovem irlandesa, afilhada do professor Lindenbrock, estava em Altona, na casa de parentes. Eu e minha fiel companheira de trabalho e lazer também tínhamos um segredo. Ficamos noivos sem que ninguém soubesse. Meu tio e eu fizemos mais algumas tentativas, que não deram em nada. De repente, o professor saiu do escritório como um raio, sem dizer aonde ia. Fiquei lá sozinho, arrumando as pedras. Ao olhar a parte de trás do pergaminho, tive uma surpresa. Pude ler facilmente palavras latinas como craterem e terrestre, entre outras. Um clarão iluminou minha mente e, sem querer, descobri a chave do enigma. A mensagem tinha sido escrita de trás para frente. Dei 2 voltas no escritório para me acalmar. Então, sentei-me na poltrona, peguei o pergaminho, respirei fundo e comecei a ler. Fiquei em estado de choque. Lá estava escrito que um homem teve a coragem de ir até o... Era algo impossível de se acreditar. Meu tio jamais poderia saber a verdade, pois arriscaria sua vida e provavelmente a minha também. Era melhor destruir aquele pergaminho. Justamente quando eu ia jogá-lo na lareira, o professor entrou no escritório. Mal tive tempo de colocar o documento sobre a mesa. Por longas horas, meu tio tentou as mais diferentes combinações para decifrar a mensagem. Permaneci calado, certo de que o silêncio era a melhor saída. O tempo corria, ninguém jantou naquela noite. Na manhã seguinte, quando acordei, o professor continuava trabalhando. Senti-me culpado por esconder o que sabia, mas era para o bem do meu tio. Algumas horas depois, Marta ia sair para fazer compras, mas encontrou a porta da rua trancada e sem chave. Não havia mais comida em casa, mas ninguém ousaria interromper o professor. Por volta do meio-dia, a fome tornou-se insuportável. Quando o relógio bateu 2 horas, resolvi romper o silêncio, pois concluí que não valia a pena morrer de fome. Meu tio poderia descobrir o significado por conta própria e não ia dar importância ao que estava escrito no documento. Tio Lindenbrock, seria esta a chave? Perguntei. Que chave? Da porta? Não, do documento. O que você está dizendo, Axel? Veja, se o senhor ler a mensagem do fim para o começo... Ah, esperto Saknussen! Exclamou o professor. Em seguida, emocionado, leu o documento. Audacioso viajante, desça a cratera do Iokul de Sneffels, que a sombra dos Cartares vem acariciar antes do início de julho e chegará ao centro da Terra. Foi o que fiz. Arne Saknussen. Meu tio parecia ter levado um choque elétrico. Andava de um lado para o outro radiante. Arrastava móveis, empilhava livros, mexia nas pedras. Então se acalmou, perguntou as horas e disse: Estou morto de fome. Vamos comer logo em seguida. Em seguida? Perguntei. Você fará a minha mala. Hein? E a sua também. Tive medo do que me esperava, mas decidi não demonstrar. Após o almoço, voltamos ao escritório. Você me prestou um grande serviço, Axel. Agora precisamos guardar segredo sobre esse assunto, pois um exército de geólogos gostaria de conquistar a fama de viajar ao centro da Terra. O senhor acredita que o tal Saknussen fez mesmo essa incrível viagem? Afinal, o que são Iokul, Sneffels e Skartaris? Basta darmos uma olhada no mapa da Islândia. Seguindo as indicações do meu tio, peguei o atlas na estante. Iokul é a denominação dada a todos os vulcões da Islândia. Sneffels é uma montanha com 1.650 metros de altura. Skartaris é um pico que, nos últimos dias do mês de julho, projeta sua sombra na abertura da cratera que leva ao centro do globo, disse o professor após analisar o atlas. Tio, todas as teorias científicas demonstram que uma viagem ao centro da Terra é impossível. A temperatura aumenta muito abaixo da superfície. Pode chegar a 200 mil graus centígrados. Não é possível penetrar num ambiente assim.
Axel, ninguém sabe ao certo o que se passa no interior do globo terrestre. É impossível que, a uma certa profundidade, a temperatura atinja um limite e dele não passe. Meu tio estava decidido a fazer aquela viagem maluca. Saí para espairecer. Segui em direção à estrada de Altona e logo encontrei minha querida Grauben, que voltava para casa. Ela ficou surpresa. Axel, você veio me encontrar no caminho. Grauben logo percebeu que eu estava inquieto e preocupado. Contei-lhe tudo sobre o pergaminho e a viagem. Será uma bela viagem, Axel, uma viagem digna do sobrinho de um grande cientista. O início de julho ainda está longe e até lá muita coisa pode acontecer, inclusive meu tio mudar de ideia, pensei. Ao chegarmos em casa, encontramos o professor muito agitado. Enfim, você chegou, Axel, ande logo, precisamos arrumar nossas malas. Nós vamos partir? Perguntei espantado. Amanhã de manhã, na primeira hora, mas ainda estamos em 26 de maio, tentei argumentar. Você acha que é fácil chegar à Islândia? Precisamos partir o quanto antes para ver a sombra dos Cartares acariciar a cratera dos Nefels. A partida. Quando acordei na manhã seguinte, após uma noite de sono agitado, cheio de pesadelos, meu tio estava pronto para partir. Fornecedores de armas, instrumentos e aparelhos elétricos amontoavam-se em frente da nossa casa. Havia chegado a hora de me despedir de Grauben. Vá, querido Axel, você deixa sua noiva, mas na volta encontrará sua esposa. Uma carruagem conduziu-nos até a estação de trem, onde embarcamos rumo a Kiel. A viagem de locomotiva durou 3 horas. O professor permaneceu calado durante todo o trajeto, com um pergaminho escondido no bolso mais secreto de sua pasta. Ao descer do trem, seguimos direto para o porto, onde tomaríamos um barco a vapor até Kozov. O barco só partiria à noite e fomos obrigados a esperar 7 horas. O professor ficou irritado. A viagem até Kozov foi relativamente tranquila. Só me lembro da noite escura, do mar agitado e de um farol piscando ao longe. Às 7 horas da manhã, chegamos à pequena cidade de Kossov, onde tomamos um trem para Copenhague, capital da Dinamarca. Durante a viagem, avistamos um hospício pela janela do trem. Diante da loucura que estávamos prestes a cometer, não pude deixar de pensar. Um local adequado para terminarmos nossos dias. Às 10 horas da manhã do dia seguinte, estávamos em Copenhague. Seguimos direto para o Hotel Fênix. O professor Lindenbrock logo arrastou-me para o Museu de Antiguidades do Norte, um local curioso, cheio de objetos que permitiam reconstruir a história daquele país. O professor Thompson, diretor do museu, recebeu-nos com simpatia. Meu tio contou-lhe do nosso interesse em visitar a Islândia como simples turistas, escondendo o real motivo da viagem. O professor acompanhou-nos até o cais para encontrar um navio que partisse em breve para a Islândia. Tivemos sorte. Havia uma escuna, a Valkyria, com partida marcada para 2 de junho. Meu tio ficou eufórico e o capitão da embarcação aproveitou para nos cobrar o dobro pelas passagens. Depois nos avisou: estejam a bordo na terça, às 7 horas da manhã. Agradecemos ao professor Thompson, almoçamos e fomos passear pela cidade. Nada parecia chamar a atenção do meu tio. Apenas a visão da torre de uma igreja despertou seu interesse. Seguimos em sua direção. Depois de atravessar algumas ruas estreitas, estávamos em frente à igreja Vor Frelsers Kirke. A torre era imensa. Lá no alto havia uma escada em espiral ao ar livre. Vamos subir, disse meu tio. Mas é muito alto, protestei. É preciso se acostumar. Vamos, estou andando. Meu tio seguia na frente e eu acompanhava com muito medo. Enquanto estávamos dentro da igreja, tudo correu bem. Mas quando começou o trecho ao ar livre, com degraus cada vez mais estreitos e um corrimão frágil, fiquei apavorado. Não vou conseguir subir. Por acaso você é um covarde? Vamos, suba! Fui obrigado a obedecer. Agarrei-me como pude ao corrimão. O vento me incomodava e a torre parecia balançar. Logo eu estava escalando os degraus com os joelhos e depois com a barriga. Minha cabeça girava.
Enfim, chegamos ao topo da torre. Olhe bem, Axel, é preciso tomar lições de abismo. Ao abrir os olhos, pude ver casas, nuvens, campos, o mar, pequenas embarcações. Tudo rodopiava diante dos meus olhos e senti-me arrastado junto com a torre a uma velocidade fantástica. Quando descemos e pisamos na rua, eu estava esgotado. As lições de abismo não terminaram ali. Durante 5 dias, meu tio me obrigou a praticar esse terrível exercício e pude progredir um pouco. No dia 2, às 6 horas da manhã, subimos a bordo da Valquíria. O capitão Bjarne levou-nos até uma cabina estreita. Com o vento favorável, partimos para a viagem de 10 dias rumo à Islândia. Tudo transcorreu bem, menos para meu tio, que enjoou o tempo todo. Quando ancoramos em Reykjavik, capital da Islândia, o professor finalmente saiu da cabine. Estava pálido, mas continuava entusiasmado. Antes de desembarcarmos, ele apontou emocionado para uma montanha coberta de neve. Os Snæfells! Os Snæfells! Na terra de Saknussemm. Fomos recebidos pelo governador da ilha e pelo prefeito. O senhor Fridriksson, professor de ciências naturais, gentilmente hospedou-nos em sua casa. Enquanto meu tio ia para sua biblioteca em busca de informações sobre Arne Saknussemm, saí para passear pela cidade. Em 3 horas consegui percorrê-la por completo. O aspecto geral era triste. Não havia árvores e quase nenhuma vegetação. Rochas vulcânicas marcavam a paisagem. A maior parte da população ocupava-se com o preparo do bacalhau, principal produto de exportação da região. Quando voltei para casa, meu tio já estava lá. O jantar foi servido. O professor Fridriksson quis saber o resultado das pesquisas de meu tio na biblioteca. Só encontrei alguns livros soltos. As prateleiras estavam praticamente vazias. Como? Possuímos 8.000 volumes. Muitos deles preciosos e raros, além de novidades vindas de Copenhague, disse o professor Fridriksson. Mas não os encontrei. Onde estão esses 8.000 volumes? Ah, senhor Lindenbrock, eles percorrem o país. Em nossa velha ilha de gelo, não há um agricultor ou pescador que não leia. Os livros passam de mão em mão antes de retornar às prateleiras. Mas diga-me, de que livros o senhor precisa? Meu tio pensou um pouco antes de responder. Depois disse: Arne Saknussemm, o sábio do século XVI, que era um grande naturalista, alquimista e viajante? Exatamente, respondeu meu tio ansioso. Um homem excepcional, uma das glórias da literatura e da ciência islandesas, um verdadeiro gênio. Infelizmente, não temos as suas obras, que não podem ser encontradas em parte alguma do mundo. E por quê? Perguntou meu tio. Porque Arne Saknussemm foi perseguido pela Igreja Católica e suas obras foram queimadas em Copenhague em 1573. Perfeito! Tudo está claro. Agora compreendo por que ele foi obrigado a esconder suas descobertas geniais no criptograma. Que criptograma? Perguntou Fridriksson com interesse. Um criptograma que... respondeu meu tio gaguejando. Por acaso o senhor possui algum documento particular do alquimista? Insistiu o dono da casa. Não, claro que não. Estava apenas pensando em voz alta. Bem, espero que o senhor não deixe nossa ilha sem pesquisar suas riquezas minerais. Vários cientistas importantes já estiveram aqui. Porém, ainda há montanhas, geleiras e vulcões pouco conhecidos como o Snæfells. Ah, o Snæfells, disfarçou meu tio. É um dos vulcões mais curiosos. Está extinto há 500 anos e sua cratera raramente é visitada. Pois vou começar meus estudos geológicos por esse Snæfell. Quer dizer Snæfells. Suas palavras me convenceram. Fico contente, senhor Lindenbrock. Como esperar chegar lá? Pelo mar, atravessando a baía. É a rota mais rápida, não? Sem dúvida, mas não temos barcos em Reykjavik. É preciso ir por terra seguindo a costa. Amanhã vou lhe apresentar um guia. Um homem inteligente, de confiança? Sim, um homem muito habilidoso. O senhor vai gostar dele. Excelente!
No dia seguinte, quando acordei, meu tio conversava em dinamarquês com um homem alto, forte, de sonhadores olhos azuis e cabelos compridos. Parecia ser tranquilo, calmo e trabalhador. Seu nome era Hans Jelk. Era o guia recomendado pelo Sr. Fredrickson e ele e meu tio logo entraram em acordo sobre o preço do serviço que nos prestaria. Hans ficaria a nosso dispor durante todo o tempo. A data da partida foi marcada para 16 de junho. Ele vai nos acompanhar até o... Indaguei quando Hans se foi. Sim, Axel, até o centro da Terra. Rumo aos Neffels. O dia da partida chegou. Hans colocou nossas bagagens nos cavalos. Levávamos vários instrumentos, um termômetro capaz de medir altas temperaturas, um manômetro para indicar pressões superiores às da atmosfera ao nível do mar, um cronômetro, 2 bússolas, uma luneta e 2 lanternas. Levávamos também armas, 2 carabinas, 2 revólveres e algodão pólvora, e ferramentas, 2 enxadas, 2 picaretas, uma escada de corda, 3 arpões de ferro, um machado, um martelo, uma dúzia de cunhas e pregos dobrados para suspender objetos, além de longas cordas com nós. Para nossa alimentação, levávamos carne seca, biscoitos e gin. Meu tio pretendia encher cantis vazios com a água que encontrasse pelo caminho. Uma farmácia portátil e calçados adequados completavam nossa bagagem. Às 6 horas da manhã estava tudo pronto. Partimos com 4 cavalos. 2 levavam as bagagens, eu e meu tio montávamos os outros 2 e o guia nos acompanhava a pé. Seguimos a margem do mar, atravessando pastagens ralas. Os cavalos faziam o trajeto com tranquilidade. 2 horas depois de sair de Reykjavik, chegamos à vila de Gufunes, onde havia apenas algumas casas. Paramos ali por meia hora para fazer a nossa primeira refeição. Depois, seguimos viagem pisando o capim desbotado das pastagens. À tarde, atingimos o trecho perigoso, em que as ondas do mar rebentavam nas rochas. Impaciente, meu tio conduziu o cavalo na direção da praia. O animal recusou-se a prosseguir. O professor praguejou e bateu nele com um chicote. O cavalo escoiceou, dobrou as patas traseiras e jogou meu tio sobre as pedras. Ora, seu maldito animal! Gritou o professor. Hans apontou uma balsa que facilitaria a travessia. Esperamos que a maré baixasse e atravessamos sem maiores problemas. Já devia ser noite, mas em regiões polares como a Islândia, o sol não se põe durante os meses de junho e julho. Por sorte, encontramos um camponês que nos ofereceu hospedagem em sua casa. Conduzimos até um quarto, onde havia uma cama de forragem seca. Depois, nos convidou para ir à cozinha, único lugar da casa onde havia fogo. Ao chegar lá, como se nos encontrasse pela primeira vez, ele nos saudou com a palavra Salverku, que significa felicidades, e nos beijou a face. Em seguida, sua mulher fez o mesmo e ambos colocaram a mão direita no coração, inclinando-se numa respeitosa reverência. Eles tinham 19 filhos, que logo subiram em nossas pernas, joelhos e ombros. Hans juntou-se a nós na hora da refeição, composta de sopa, peixe seco, coalhada com biscoito e blanda, uma bebida típica da região feita de soro de leite misturado com água. Impossível dizer se a estranha comida era boa ou não. Faminto como estava, devorei tudo. Terminada a refeição, fomos dormir. No dia seguinte, às 5 da manhã, despedimos-nos daquela simpática família. Meu tio pagou pela hospedagem e partimos. Depois de um dia cansativo, fomos obrigados a passar a noite num casebre abandonado, que poderia perfeitamente ser a morada de duendes da mitologia escandinava, entre eles o gênio do frio. Prosseguimos no outro dia por solos pantanosos cobertos de restos de lava de vulcões extintos. Os Neffels apareciam entre as nuvens a pouca distância dali. No domingo já estávamos em Stapi, uma aldeia que se estende ao fundo de um pequeno e estranho fiord. Era um verdadeiro espetáculo para os olhos. Havia uma muralha de pedra composta de imensas colunas verticais, sustentando colunas horizontais que formavam meia abóbada acima do mar. Era a última parte de nossa viagem terrestre. Graças à habilidade de Hans, conseguimos chegar com segurança.
O pároco da região, um homem rude e antipático, hospedou-nos em sua casa. Para prosseguir, teríamos de dispensar os cavalos. Hans contratou o serviço de 3 islandeses para carregar nossas bagagens. Meu tio contou-lhe pela primeira vez que pretendia entrar no vulcão e não apenas visitar a sua cratera. O guia não demonstrou surpresa. Uma ideia me atordoava. E se o vulcão não estivesse extinto? Quem garantia que o monstro adormecido não acordaria de repente? Se despertasse, o que seria de nós? Meu tio tentou me tranquilizar. Também pensei nisso, Axel. Saiba que, antes das erupções, ocorrem sinais conhecidos. Conversei com muita gente, estudei o solo e posso garantir que não haverá nenhuma erupção. Em seguida, levou-me até um campo, alguns metros adiante, onde se viam vapores subindo do chão. Esses vapores provam que nada temos a temer. Quando uma erupção se aproxima, sua atividade se intensifica, depois desaparece totalmente. Mas basta. Quando a ciência fala, o homem se cala. No dia 23 de junho, partimos rumo aos Sneffels. Hans ia na frente, atravessando trilhas estreitas e perigosas. Após 3 horas de marcha, paramos para comer. Em seguida, recomeçamos a escalada com a ajuda de bastões. Na encosta da montanha havia uma espécie de escada muito útil, formada por pedras lançadas pelas erupções. Subimos cerca de 2.000 degraus até alcançar a região plana. Fazia muito frio. O vento soprava com força e era difícil caminhar. Então fomos surpreendidos pela visão de um furacão que se formava à distância. Se ele se inclinasse, seríamos envolvidos e nossas vidas estariam em risco. Hans disse que deveríamos seguir em frente o mais rápido possível. Fomos para o lado oposto do furacão e, ufa, conseguimos escapar. Continuamos subindo, pois seria perigoso passar a noite ali. Levamos 5 horas para alcançar o cume. Eu não aguentava mais. A fome e o frio eram insuportáveis. Finalmente, às 11 da noite, chegamos ao topo dos Sneffels. Antes de me abrigar na cratera, admirei o curioso sol da meia-noite, lançando seus raios sobre a ilha adormecida. Na cratera. Estávamos muitos metros acima do nível do mar na cratera dos Sneffels. Devoramos rapidamente o jantar e fomos dormir. Na manhã seguinte, quando acordei, vi um verdadeiro espetáculo. Vales, montes, rios, lagos e o oceano iluminados pelo sol, e ao longe a Groenlândia. Hans confirmou o nome do pico em que estávamos. Skartaris. Ao ouvir esse nome, meu tio anunciou: a cratera! A cratera dos Sneffels parecia um cone invertido. Com o guia à frente do grupo, começamos a descer. Pisávamos com cuidado sobre rochas vulcânicas que às vezes se soltavam e caíam no fundo do abismo, provocando ecos estranhos. Hans avançava devagar, usando um arpão de ferro para sentir o solo. Em alguns trechos duvidosos, segurávamos uma corda comprida como medida de segurança. Ao meio-dia, chegamos ao fundo da cratera. No alto, via-se um pedaço do céu. Lá embaixo, encontramos 3 chaminés, por onde, em caso de erupção, o fogo lançava suas lavas e vapores. Meu tio corria ofegante de uma chaminé para outra e de repente deu um grito. Achei que ele tivesse caído em um abismo, mas estava diante de uma rocha de granito, vibrando de alegria. Axel, Axel, venha cá, venha cá! Aproximei-me e pude ver aquele nome maldito em caracteres rônicos sobre um dos lados da pedra. Arne Saknussen. Você ainda duvida? Exclamou meu tio. De fato, não havia dúvidas de que o alquimista havia estado ali e, portanto, realizado aquela viagem maluca.